Bem-vindo a todos ao podcast do Zero Summit. Meu nome é Lucas de Grassi, sou cofundador do Zero Summit e hoje nós nos reunimos aqui com o propósito de ter conversas mais profundas e mais abrangentes sobre um tema complexo que é a sustentabilidade e comigo eu trago Vinícius Poit e Ana Ju Dorigon com a expertise de cada um em temas bem diferentes. Olá, muitíssimo prazer, eu sou Ana Ju Dorigon, sou atriz, sou empresária, possuo empresa que é carbono neutro, que são os meus designs, as minhas criações, e é muito positivo a gente poder sentar e ter esse espaço de diálogo para falar sobre algo tão pertinente, tão necessário e tão emergencial. Eu tenho certeza de que vocês vão gostar muito das conversas que a gente vai ter aqui, são extremamente enriquecedoras. E não só iremos aprender juntos, como a gente também vai poder colocar em prática juntos. Eu espero que vocês gostem e até daqui a pouquinho. Pessoal, eu sou o Vinícius Poit, comentarista da CNN, CEO do Estímulo Fundo de Investimento de Impacto e fui deputado federal pelo Estado de São Paulo. É uma honra participar aqui desse podcast do Zero Summit, junto com a Ana Ju, com o Lucas e com tantos entrevistados para trazer para você temas que às vezes podem parecer complexos, como crédito de carbono, como zerar carbono num produto que polui o meio ambiente, diferença de etanol para gasolina e outros que a gente vai trazer de uma forma didática. Principalmente se você sair de algum podcast que a gente falou com você, com informação que vai te fazer mudar suas atitudes, mudar o mundo e dar um bom exemplo para a gente espalhar essa notícia, que é possível a gente ter mais sustentabilidade nas nossas ações, eu vou ter meu sentimento de missão cumprido e tenho certeza que meus colegas também. Então vai ser um prazer estar aqui no Zero Summit, nesse podcast, e entrevistar pessoas que vocês vão ver, eu já estou aprendendo demais, espero que vocês também aprendam. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje é o nosso episódio de estreia no podcast do Zero Summit e ao meu lado eu tenho o Vinícius Poit e tenho o Lucas de Grassi. E a gente tem a honra de receber o grandiosíssimo Ricardo Mussa para uma conversa. Definitivamente, eu tenho certeza que o nosso bate-papo vai deixar isso muito claro para a nossa audiência. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Muito bacana poder falar do tema. Vamos embora. É uma honra para a gente ter você aqui. Obrigado pela participação. Conta para a gente um pouco da história da Raízen. Como é que... você é engenheiro, né? Sou engenheiro de produção, Lucas. A Raiz até a história da Raiz é uma... Começar pelo nome, né? Para quem não sabe, Raízen é uma junção de duas palavras, raiz e energia. Então, a gente fala que é a raiz da energia, porque o nosso negócio começa com cana-de-açúcar. E a cor da Raízen é uma cor roxa. E a cana-de-açúcar, quando está pronta para ser colhida, ela está madura, ela é roxa. Sim. Então a ideia da Raiz, ela foi criada em 2011, a gente tem vai fazer 14 anos, tem 13 anos de vida. E foi a fusão de duas empresas, uma empresa muito tradicional no Brasil, do setor sucroalcooleiro, chamada Cosan, que tinha mais de 70 anos de história, e a Shell, que era uma gigante de combustíveis que está procurando a descarbonização e encontrou na Cosan um ótimo aliado. Então aí a fusão dessas duas empresas no Brasil, a Shell tem os postos de combustível Shell, a Cosan tinha comprado os postos, para quem não lembra daquela marca S, sim. E aí juntou com a Shell e também tinha a produção de cana-de-açúcar. A empresa foi a primeira empresa totalmente integrada, que a gente fala lá do campo até o posto com o consumidor final. Então é uma empresa que a gente conhece muito de energia, porque a gente é um grande produtor de energia renovável, mas a gente também está com o consumidor final lá na vida dele no dia a dia. Então, essa é a história da Raiz. Ela começou lá atrás com essa fusão e a empresa veio crescendo muito nos últimos anos, principalmente na área de renováveis, em produtos como etanol, como etanol de segunda geração, biometano e assim por diante. Vamos estar falando do consumidor final. Estou pensando no consumidor final, se ele vê a Raízen, a marca Raízen, ou qual que é a marca que tem mais contato com ele? É a marca Shell. Então a gente, que é o posto de gasolina, é o Shell. A empresa hoje tem cerca de 8 mil postos, entre Brasil, Argentina e Paraguai. Então a marca para o consumidor lá na ponta é Shell, né? A gente também tem um negócio que não tem a ver com sustentabilidade, que é a marca Oxo, que são essas redes de... Quem está aqui em São Paulo vê muito de
de conveniência, né? De rede. Porque como é que fala? Eu lembro que eles vão falar, ó, Sim, sim. é Oxo, que só todo mundo fala Oxo, mas é Oxo. Mas deixa o pessoal falar Oxo. É da Raizen também. É da Raizen também. É uma JV, uma joint venture, né? Uma sociedade que a gente tem com um grupo mexicano que chama Fenza. Então a empresa é bem verticalizada. Mas a Raizen mesmo é a marca mãe, né? Que é a empresa. E a gente usa para o consumidor final Shell, que tem a ver com Fórmula 1, que tem a ver com Ferrari, com desempenho, e agora tem a ver com sustentabilidade. Então, mas para o consumidor mesmo, que eles vão enxergar lá na ponta é Shell, etanol, mas a gente produz o nosso etanol lá no campo, as usinas, e chega até o posto através da marca Shell. E, Ricardo, por que produzir etanol? Por que plantar alguma coisa para produzir energia? Por que a gente não usa a energia do petróleo, por exemplo? Por que o etanol? Isso tudo tem a ver com essa questão da redução de emissões, né? Assim, o etanol ele apareceu numa época que foi o Proálcool, lá na década de 70, quando teve a crise do petróleo. Isso, começou lá atrás, mas toda sustentabilidade. Começou porque você não tinha opção. Não tinha Uma opção. questão de necessidade. Na época você não tinha opção, e aí o Brasil começou com um programa, porque a cana, como o nome fala, a cana era de açúcar. Sim. Não era uma cana para etanol. Mas se produzia a garapa, né, para fazer destilado, para fazer cachaça, e aí criou-se o carro etanol, que foi uma novidade no Brasil. Então o Brasil, com a crise do petróleo, criou o carro etanol. Quando veio lá no começo dos anos 2000, a grande mudança, Lucas, foi o carro flex. Porque até então, se tinha um problema, isso é verdade, tem muita gente que tem um histórico ruim com o etanol, porque lá atrás o cara só tinha um carro etanol. O meu pai, por exemplo, até hoje ele é bravo com o etanol. E o carro com etanol não ligava quando estava Tinha Tinha um afogador. Quem está ouvindo? É verdade. O jovem não sabe o que era afogador. Afogador, naquela época, a tecnologia não era boa do etanol. E aí, quando veio o carro flex, aí mudou tudo, porque a opção foi o consumidor. Quem define hoje se ele quer botar o etanol ou a gasolina é o consumidor. Porque depois teve uma crise do etanol. Para quem não sabe, lá em 1987, 88, quando o preço do açúcar subiu, teve uma safra ruim, faltou etanol no posto. Só. Aí teve o consumidor que falou, pô, nunca mais compro carro etanol. Quando veio a tecnologia do carro flex, se não me engano foi a Bosch que não produziu, aí mudou o cenário. Pô, agora eu tenho meu carro, eu posso escolher o que eu vou fazer, põe etanol ou põe gasolina. E aí o mercado deslanchou do etanol no mercado. Então hoje, mais de 93% da frota hoje é flex, ou seja, no Brasil praticamente todo mundo pode escolher qual combustível vai colocar. Agora, mais recentemente, com as mudanças climáticas, que é o cenário mundial. Porque a discussão, antigamente era uma discussão só de preço, agora o que a gente vai fazer para combater as mudanças climáticas? E aí o etanol, quando comparado com, por exemplo, um carro a gasolina, você chega a ter 70% menos emissões de CO2. Ele deixa o carro mais potente, então isso pouco consumidor sabe disso. Quando você põe etanol no carro, a octanagem é maior, anda mais, o carro é mais. Não, tem mais potência. A gente usava... Então falando com o piloto aqui, que tem... A gente usava etanol no kart não por ser carbono zero, a gente usava porque dava mais potência no kart. Quando eu comecei lá atrás. Ele chama mais octanagem. Ele chama de booster de octanagem. Sim, ele tem uma molécula mais curta. Isso. E aí na prática você deixa o carro mais potente. Ele é mais econômico, porque o etanol custa mais barato do que a gasolina, e ele polui menos. Então E o Brasil ainda é importador de gasolina. Então, para o Brasil, quando eu vejo o consumidor não optando pelo etanol, pô, é um absurdo. Desses 93% que você disse de uma frota flex, quantos que de fato fazem uso do etanol? Esse é um número interessante. Como a gente é uma empresa integrada, a gente tem um dado que a gente consegue entender lá na ponta, na bomba de combustível, como é que está o consumo. A gente pegou os últimos 5 anos no Brasil, apesar de 93% da frota ser flex, e mesmo o etanol estando mais barato que a gasolina, ou seja, ele ficou na média 66% do preço da gasolina. Para o ouvinte entender aqui, quando o etanol está abaixo de 70%, quer dizer, é vantajoso você botar etanol. Uhum. Então, mesmo o etanol mais barato que a gasolina, somente 52% dos consumidores botaram etanol. Então, significa o seguinte, tem gente que está deixando dinheiro na mesa, está pagando mais caro, está poluindo mais, o carro está menos potente e o Brasil está tendo que cortar gasolina. Isso não é todo mundo. Meu pai é assim. Eu brinco lá em casa, pô, é duro você tirar da cabeça. O trauma, né? O cara não conhece. Mas a falha nossa como empresa de ter que fazer um marketing melhor no produto. Conscientizar, o Macan falar. Então, por isso que está aqui hoje é bom. Então, moça,
eu vou chegar em casa e vou falar com a minha esposa, e até para ajudar quem está assistindo. Porque a gente tem um carro flex. Não sei se o Lucas vai brigar comigo aqui, porque o nosso... A gente vai falar de elétrico e depois. Não, é. Vai falar de elétrico e daqui a pouco. Mas o nosso é o flex. Aí, de vez em quando a esposa fala, olha, dizem que é melhor botar gasolina, né, amor? Mas dá vem isso. Isso é um negócio que tá... E aí eu quero fazer a conta com ela. Amor, faz a conta rápido. Pega o preço da gasolina, pelo que eu entendi, 70%. e multiplica por 0,7. Aí você vai chegar no... Esse é o preço equivalente. Mas o etanol é melhor para o meio ambiente e é melhor para o seu carro. Então, ele deveria ser premiado. Se for só por preço, se o preço do etanol tiver menor que o da gasolina multiplicado por 0,7, Vale a pena. vale a pena o etanol. É isso. Mas o que você está dizendo é que não é só o preço. Não é só preço, porque você tem... Quem está vivendo aqui em São Paulo, nas grandes cidades, você compara por que São Paulo é muito menos poluída que outras cidades do mundo. Porque ele já tem o etanol há muitos anos. Se não me engano, São Paulo é 1.100 e alguma coisa como cidades em relação à poluição. Foi um grande centro urbano. Você vai para Nova Delhi, na Índia, você não consegue enxergar o Himalaia, porque eles não têm a produtivo do etanol. Então o Brasil hoje, ele conseguiu segurança energética, porque ele não depende mais da gasolina, conseguiu redução de emissões, cria emprego aqui no Brasil, quer dizer, tudo de bom. Você olha para o cenário, é um cenário muito vantajoso. Você olha o que os países discutem, eu estou lá no grupo do B20, para quem não sabe, o B20 é um grupo que discute e prepara o G20 para as discussões da transição energética e assim por diante. Você pega as metas dos países... Você é o líder da força-tarefa. Eu sou líder da força-tarefa de transição energética. Transição energética. Então, lá, Lucas, é uma posição muito privilegiada. Eu estou num fórum que eu falo com CEOs de outras empresas do mundo, da Arábia Saudita, dos Estados Unidos, da China. É incrível. A meta dos outros países para 2050 é onde o Brasil está hoje. Isso é pouco Eu moro fora do Brasil. Isso é pouco divulgado. Pouco O divulgado. pessoal ainda não tem essa noção que a gente é o único país continental que praticamente já no target de 2050. Exatamente. O nosso problema no Brasil é desmatamento. Quando você pega a matriz energética brasileira, a nossa eletricidade, 85% da eletricidade do Brasil já é renovável. 85%. É um número gigantesco. Você pega na nossa consumo de combustível, na frota leve, né, 50% já é renovável. Quer dizer, é um número... Você pega assim, a meta de outros países, não chega nem perto de onde o Brasil está hoje. Então, eu falo muito isso. Na questão da transição energética, a gente está do lado da solução e não do problema. Quando eu sento na mesa para conversar com outros países, eu falo, olha, cara, eu sou solução, você é problema. Então é diferente a discussão. Só que a gente no Brasil tem muito síndrome de vira-lata. A gente acha que a gente é pior. Mas nessa questão das mudanças climáticas, a gente fala, o nosso problema é desmatamento. Agora, que a gente tem uma matriz renovável, a gente já tem uma frota super... a gente vai falar muito aqui de eletrificação. A gente já tem uma solução que já é atual, né, já é moderna, só que o resto do mundo está correndo atrás do precisão. Eu imagino que o Brasil ele é abençoado no sentido de você ter água, ter terra e você conseguir ter sol. Você precisa para plantar cana e milho e outros solo, etc. Você conseguiria... Daria para exportar essa tecnologia de uma forma escalável? É um pouco mais difícil, né? É mais difícil. O Brasil tem uma... Assim, eu falo para o pessoal entender. A cana-de-açúcar, Lucas, por que ela é boa? Ela é uma planta... Eu não sou engenheiro agrônomo. Eu queria até ser um agrônomo, né? Mas a cana-de-açúcar é muito eficiente na conversão de energia solar em biomassa. Sim. Então, um exemplo para o pessoal entender. Você pega 1 hectare de soja, você faz 3,5 toneladas de biomassa. Você pega 1 hectare de milho, você faz 11 toneladas. Você pega 1 hectare de cana, você faz 93. Então a cana, cara, é como se fosse um painel solar. Está pegando a energia do sol. Só que ela tem uma vantagem em relação ao painel solar. Já tem a bateria. Quando ela pegou a energia do sol, ela virou a bateria cana-de-açúcar. Só que a cana-de-açúcar, a gente aproveita ela muito mal. 1/3 da energia da cana está no caldo da cana. Para quem foi na feira lá, quando você esmaga a cana e tira a garapa, é o caldo da cana. Do caldo da cana você faz ou etanol ou açúcar. Só que tem outras 2/3 da energia que está no bagaço e está na folha da cana. A gente não aproveita quase nada do bagaço e nada da folha. A gente começou a ter novas tecnologias. Então, quando se fala de exportação, o Brasil hoje tem uma condição muito única. A gente está no lugar certo, que é o Brasil, que tem muita água, tem sol, tem terra. A gente tem a planta certa, Sim. que é a cana-de-açúcar.
Então não é tão replicável. Então na Europa não consegue plantar cana-de-açúcar. Não tem. Agora na Índia você consegue, na Austrália você consegue, África do Sul. Agora, esses países não têm a tecnologia. Então o que o Brasil tem, Lucas, a gente tem, além disso, a gente tem a tecnologia para exportar. A gente pode exportar não só o etanol, mas não dá para exportar a tecnologia. Então tem uma condição hoje que é difícil. Lembra de algum outro setor da economia que a gente é tão líder? Tem, a gente exporta tecnologia, a gente é exportador de commodity. No caso do etanol, a gente está na liderança também na tecnologia. Então, o etanol de segunda geração é um etanol que se faz não do caldo da cana, Desses outros 2/3. dos dois faz do bagaço, ninguém mais faz. E, assim, Ricardo, para quem está assistindo, né, e não sabe dizer exatamente ou não vai compreender o que é o etanol de segunda geração, como é que a gente chegou nisso, você poderia explicar para a gente o que ele é, o que levou a nossa sociedade, a nossa indústria a chegar na necessidade dele? Você tem uma discussão no mundo, por que os biocombustíveis, tem muita discussão do biocombustível como sendo uma solução para a redução de emissões no mundo. Tem uma discussão que em inglês é o termo food versus fuel. O que é esse termo? É competição de alimento com energia. Você precisa de uma área do solo para plantar. Isso. Então o pessoal fala, não, se eu começar a pegar o etanol de cana de primeira geração, vai faltar açúcar. Aham. Eu não quero. Então, a saída, vamos buscar outras fontes de energia de biocombustíveis que não competem com alimentos, que eles chamam de resíduos. Então, um resíduo, você pega óleo usado de McDonald's. Sim. Então, o pessoal está fazendo combustível de aviação a partir do óleo usado de restaurante. Só que tem pouca disponibilidade. É muito difícil. É impossível. No caso da cana-de-açúcar, o bagaço é um resíduo. Então, a gente começou a criar uma tecnologia que faz o etanol não a partir do caldo, mas a partir do bagaço. Você pega uma enzima, ela come o bagaço da cana e transforma o bagaço em etanol. Então a gente consegue aumentar em 50% a produção de etanol na mesma área plantada. Eu não preciso aumentar 1 hectare de cana Uau! em uma planta a mais, só com tecnologia para aumentar a produção. E esse etanol, ele tem uma pegada de carbono menor e não compete com alimento. Então ele é um etanol assim... Perfeito. Eu chamo de etanol perfeito. Aquele você tem nenhuma discussão. Qual que é a dúvida que eu... Como é que os brazucas aí conseguiram fazer o etanol? Até hoje, eu tenho uma assim, é muito ceticismo. Eu vou nas discussões e o pessoal, não é possível que os brasileiros conseguiram fazer o etanol de segunda geração. Eu tive que a gente chama de uma videoconferência com meus investidores, que eles não acreditavam que a gente conseguia fazer o etanol de segunda geração a partir do bagaço. Eu fiz uma live, né, um vídeo ao vivo. Sabe quem já viu o filme do que o cara tá sequestrado e tem a prova de vida, que ele tá com o Jornal do Dia? Aham. Então eu tive um dia, a minha diretora de produção lá em Piracicaba, ela tava com o Jornal do Dia, ao vivo, falou, estou aqui hoje, dia 27 de julho de 2023, aqui atrás de mim tá a planta de etanol, ela existe. Tá aqui a pilha de bagaço, ela existe. Porque o pessoal não acredita. Porque eu vou nos fóruns, o pessoal... Porque às vezes eu vou numa discussão com... E parece ser arrogante, né? Não, porque o meu plano para 2050, meu plano para 2035. Gente, a gente tá falando hoje. Aham. Não é que a gente tá falando de 2050. Moça, o bagaço... Deixa eu ver se você entende. Que para mim até agora, né? Eu tô aprendendo esse negócio de segunda geração, eu escutei hoje. Eu tô atrasado, ainda bem que eu tô aqui. Mas para mim o bagaço ele era utilizado para queimar e gerar energia a partir do vapor da queima. Se a gente vai utilizar o bagaço para fazer o etanol de segunda geração, o que sobra para queimar ou não vai queimar mais? Então, é que a usina foi desenhada... E pensa numa usina há 50 anos atrás. O sistema brasileiro, você não permitia exportar energia na rede. O sistema elétrico brasileiro tinha uma empresa só, que era a Eletrobras, que era a dona da geração, da transmissão. Então quando você pegava um engenheiro, você começa com um engenheiro antigo, eu já sou um engenheiro mais novo, não estou tão antigo assim, você pega um engenheiro mais antigo, ele desenhava a usina para ser ineficiente. Porque se ele fosse muito eficiente numa usina de cana-de-açúcar, sobrava um monte de bagaço. E antigamente você não tinha o que fazer com bagaço. Então o desenho da usina é ineficiente. Porque você tinha um monte de energia. Para que eu vou fazer uma usina eficiente? Quando o setor brasileiro de energia elétrica permitiu, há 15 anos atrás, você exportar energia na rede, foi a primeira vez que falou, olha, se eu fizer uma usina um pouco mais eficiente, vai sobrar bagaço, eu vou queimar e vou fazer energia elétrica. Daí começou a ser inteligente você ser mais eficiente.
Mas até 15 anos atrás não tinha incentivo. Então hoje, quando você entra numa usina, ela é muito ineficiente. Muito que você pode melhorar na usina para sobrar mais bagaço. E tem um caso, para mim, é o mais interessante para o Brasil. O Brasil hoje está sobrando energia solar e eólica. Então, o Brasil começou a ter tanto... O Brasil é tão privilegiado, tem muito lugar para botar energia solar no Nordeste, tem muito lugar para botar energia eólica. Qual que é o problema? Não tem bateria. Então o problema do Brasil hoje vai sobrar, minha visão, vai sobrar energia elétrica. Qual o problema? Como é que você faz para exportar essa energia elétrica? Se você não tem bateria, você não consegue estocar o vento, né? Tem gente que acha que consegue. Você não tem baterias, e como é que você vai exportar essa energia elétrica que vai sobrar no Brasil? Então qual que é a minha lógica hoje? Eu queria eletrificar as usinas de cana-de-açúcar. Em vez de usar o bagaço para produzir... Porque como é que eu rodo uma usina hoje? Como é que você... Quem não conhece uma usina, você tem que ter uma moenda, que é imagina aquele moedor de cana gigantesco, que você tem que rodar aquilo. Como é que você roda aquilo? Você queima o bagaço, gira vapor e aquele vapor esmaga toda a cana-de-açúcar. Se eu puder esmagar a cana-de-açúcar com eletricidade solar... Muito mais eficiente. Vai sobrar bagaço. E o bagaço eu transformo em etanol. Tá claro? E esse etanol vai ser exportado para a Europa. Sim. Então hoje a forma, olha o que eu vou falar, a forma de você exportar vento e energia solar é através do etanol de segunda geração. Você consome energia elétrica e sobra bagaço para você transformar em etanol. Porque o bagaço é uma bateria renovável. Não é uma bateria de lítio, é uma bateria renovável. Então, beleza. Pensa o seguinte, um Tesla, que é um carro elétrico, ele tem 600 kg de bateria. O etanol tem a mesma quantidade de energia que você tem num Tesla, com 600 kg de bateria, você tem 27 kg de etanol. 26, 27 kg. Então, a vantagem do etanol é que ele é uma bateria renovável com uma densidade energética alta. E você consegue levar essa bateria para outros lugares do mundo. Você consegue transportar ela num navio, num duto, para a Europa. Transportar já em etanol de segunda geração, eu carrego o navio de bagaço de cana e vou processar. Não, você transporta o mais eficiente é transformar em etanol, porque ela está densa. Transforma aqui. Não é mais eficiente ainda transformar em SAF? Aí é outro ponto. O SAF, no caso... O que é SAF? Eu ia perguntar também. SAF é o que eles chamam de, em inglês, é Sustainable Aviation Fuel. Sustainable Aviation Fuel. É um combustível De aviação sustentável. O avião, se tem uma coisa... No carro tem muita discussão se vai eletrificar ou não vai eletrificar, tem o carro híbrido. No avião, é muito difícil eletrificar. Não dá. Então, a aviação nos próximos anos, para ela descarbonizar, tem que ser combustível renovável. Imagina que você vai pegar um 747, encher de bateria para ele voar. Hoje em dia, com a densidade energética da bateria, ele decola, depois de 30 minutos ele tem que pousar. Na capacidade máxima de peso para ele decolar. Cara. Então é impossível você hoje fazer um avião comercial, transatlântico. Vai demorar muito. E pense também, Lucas. Mas precisa ser descarbonizado. Mas o avião também ele tem uma vida útil muito longa. Diferente de um carro, que tem uma vida útil, às vezes, de 10 a 12 anos, o avião é 30 anos. Então, quando a gente começar a descarbonar... Suponha que hoje já tivesse um avião elétrico. É 30 anos para mudar a frota. Então, a gente não vai dar tempo de descarbonizar. Você precisa achar uma solução mais rápida. Então, no avião, a solução foi o SAF, que é o Sustainable Aviation Fuel, que é o combustível renovável. Para você fazer o SAF, você precisa ter algum produto renovável para fazer o SAF. Você pode fazer de óleo usado de restaurante, ou pode fazer o que eles chamam de álcool to jet, que é o ATJ. É o álcool para o jet, é o álcool para o combustível de aviação. E a cada 1,7 litros de etanol, você faz 1 litro de SAF. Então, qual a melhor bobagem você fazer exportar o etanol daqui do Brasil para ir lá na Europa, para fazer o SAF na Europa, você vai ter que levar 1,7 litros de etanol aqui. Então, para você reduzir 70% a quantidade de produto que vai se movimentar, faz o SAF no Brasil. Então, o Brasil deveria ser um hub de exportação de SAF. Então, ele deveria atrair muito... Agregar mais valor. Vou dar um exemplo assim, não sei se é o mesmo, tá? Para quem está em casa. Felipe Dávila, que é um grande amigo nosso, fala muito sobre o café. A gente exporta um monte de grão de café para comprar depois a cápsulazinha com valor agregado enorme. É isso. Então, vamos agregar valor no produto aqui. É isso. Então, o Brasil teria que ser e vai ser, né? Porque o mercado não é bobo.
ele vai atrair a produção para o lugar mais fácil de produzir. Então, o Brasil deveria ser um grande hub. Mais fácil e mais barato. Mais fácil, mais barato, com menor emissão. Né? Uma pergunta que eu acho que muita gente que já está inteirado no assunto vai considerar uma pergunta muito leiga, mas eu acho que é importante fazer. É muita mudança, muita transformação e já funciona do jeito que está. Por que aderir a essa mudança? Por exemplo, no caso da aviação, por que aderir a isso? Você tem eu acho que o mundo nunca enfrentou a questão das mudanças. Ninguém mais discute que a gente está num problema de aquecimento global. Hoje ninguém mais discute. Você vê as queimadas, você vê ciência, a gente já está, acho que são 13 ou 14 meses seguidos de recorde de temperatura lá ainda. E pensa na história da humanidade, a gente nunca teve uma situação, nem no Covid, que foi um problema global. O Covid, muitos países falaram o seguinte, não, eu vou me fechar, vou criar minha própria vacina e vou resolver o problema. Na mudança climática, não adianta a Noruega eletrificar. Uhum. Se a Noruega fizer o trabalho dela e o resto do mundo não fizer, não tem jeito. Esse é o primeiro problema que o mundo está enfrentando, que é genuinamente global. Não adianta um país fazer o seu trabalho, todo mundo tem que fazer. Então essa discussão que a gente está tendo aqui é super importante. Se a gente não fizer nada, não vai ter jeito. Pensa no Covid, gente. No Covid, teve uma situação que a gente libera a vacina sem teste. Porque a situação era tão alarmante. Uhum. Minha leitura, que a mudança climática, se a gente não fizer nada, a gente vai chegar numa situação tão caótica, dramática, que a gente vai ter que fazer uma ação emergencial. Então, adotar uma postura de acelerar os temas de transição é tarefa de todo mundo. Uhum. País pobre, país rico, esse é um problema genuinamente global e precisa ser atacado rápido. E não tem solução fácil. No caso da aviação, ela responde por 3% das emissões globais. 3%. Mas mesmo de carro privado. Né? Então, mas pensa o seguinte, o usuário da aviação no mundo, o que os governos falaram? Olha, a aviação não vai eletrificar. O usuário da aviação geralmente é uma pessoa de poder aquisitivo um pouco mais alto. Então, vou botar mandato de mistura de SAF. E veio. Então, os governos agora estão se mexendo para obrigar as companhias aéreas a colocar SAF, a obrigar a aumentar a taxação. Então, o que vai acabar acontecendo? Os fósseis vão ser mais taxados. Uhum. E não vai ter jeito, gente. A gente vai ter que achar uma solução. E a solução vai sair, não vai ser uma solução só. Vai ter carro elétrico, vai ter carro híbrido, vai ter etanol, vai ter SAF. Porque não tem jeito. O tamanho do problema é muito grande. Uhum. Dentro desse ponto, eu sempre tive uma curiosidade. Você consegue, dá para medir o ganho de eficiência do crescimento da cana por ter mais carbono na atmosfera? Você Não. consegue ter algum tipo de vantagem, por exemplo, de ter 450 partes por milhão em relação a ter, sei lá, há 20 anos atrás tinha 350? O que está acontecendo hoje é que a mudança climática ela está trazendo mais extremos. Então você tem um extremo de temperatura mais alta, seca, com mais chuva. Então o que está acontecendo com a agricultura no mundo inteiro? A gente é a maior empresa agrícola do mundo hoje. Está vendo que a agricultura está mais arriscada. Então você tem eventos mais extremos. Então, você vai ter secas mais prolongadas. Acontecendo no Rio Grande do Sul, chuvas mais... Isso você vai perder mais produção. Então isso torna mais difícil e mais arriscado. Extremamente imprevisível. Então a imprevisibilidade aumenta. Né? Então, acho que eu não vejo nenhum upside, não tem upside. Né? Um dos argumentos, eu estou sempre de acordo, inclusive por isso que eu criei o Zero Summit, mas um dos argumentos que o pessoal usa muito é assim, o mundo está ficando mais verde. Você pega lá, entra lá no site da NASA e olha lá e fala, não, realmente a NASA coloca dentro do artigo que o mundo está ficando... Hoje o mundo é o mundo mais verde que a gente já teve nos últimos... Desde quando começaram a se medir. Então o pessoal falava, mas como é que o mundo pode estar ficando mais verde se tem aquecimento global? Isso é uma mentira, isso não está acontecendo. E algumas dessas falácias, desses cherry-picked data, né, esses dados que são escolhidos a dedo para quem quer refutar essa história do aquecimento global, atrapalha muito essa narrativa. E a gente vê governos hoje, né, essa polarização política, que se você fala de aquecimento global, você está num time, você não é técnico, você não está olhando de uma forma técnica. Na sua visão, o que
que falta para o pessoal entender melhor que isso é algo tangível, que esse aquecimento global vai realmente afetar? Eu acho que a gente teve ciclos aqui, Lucas. Eu acho que a gente via numa onda muito forte de combate às mudanças climáticas. Quando teve a guerra da Ucrânia, isso mudou um pouco, porque daí você teve uma situação de insegurança energética. Na Alemanha, por exemplo. Porque a Europa dependia do gás russo, né? E de repente tiveram que cortar aquele gás e tiveram medo de no inverno não ter aquecimento nas casas. E aí se deixou de lado um pouco a questão da transição energética, a gente precisa resolver um problema de segurança energética. Emergencial, né? Emergencial. Então, eu acho que o mundo mudou um pouco. Aí depois a gente está vendo uma questão agora de inflação. Porque quando veio o Covid, os bancos centrais aumentaram, reduziram as taxas para poder... E aí está pagando a conta agora. Então tem um mundo mais inflacionário. Então é um dilema que, claro, porque a transição energética ela é mais cara. Aqui no Brasil a gente tem um privilégio do etanol ser mais barato. Mas não é o caso no resto do mundo. Então tem uma discussão que eu acho que os políticos estão enfrentando hoje gente, aí, dá para ter a transição energética justa, mas sem inflação? E é difícil essa equação. O que a gente está vendo é que a mudança climática está trazendo eventos que são piores do ponto de vista da economia. Isso traz catástrofes enormes. Então a gente vai ter que... Aí eu acho que a tecnologia tem um papel importante. Você tem que encontrar a forma mais inteligente e mais barata de mudar. Pegar esses low-hanging fruits que já estão... E qual a dificuldade? O etanol, assim, por mais que eu seja ufanista aqui de que o Brasil... Mas é difícil. O tamanho do problema do mundo, o etanol não resolve. É impossível escalar para o mundo inteiro. É impossível. Eu estava no Japão outro dia com o Ministério de Minas e Energia e falando para o Japão, olha, por que vocês não adotam o carro etanol aqui no Brasil? Só porque não tem disponibilidade de etanol. Eu vou depender só do Brasil? É difícil depender só do Brasil. Moça, aliás, você fez um comentário importante. Foi um questionamento que a gente teve lá. O etanol igual é feito no Brasil, difícil de fazer e de competir em qualquer lugar do mundo. Aí a gente falou assim, mas qual que é a diferença do etanol de cana para o etanol de milho? Deve ter outros tipos de etanol pelo... Porque nos Estados Unidos é mais milho. Tem... Milho está vindo para o Brasil mais. Tá, você tem etanol de cana, de milho, de beterraba, você tem vários... De batata, vodka. O que você pode fazer, a diferença é o custo de produção. Então, o etanol de milho no Brasil começou a crescer muito agora, porque o Brasil começou a ser um grande produtor de milho safrinha, que é o milho que você faz... Você produz soja como primeira safra, tirou a soja, sobra um espaço de tempo, você põe o milho. Então o milho no Brasil começou a ficar muito disponível numa região lá no Mato Grosso muito distante do porto. Então, tipo, em vez de trazer o milho para cá, vamos botar etanol. E aí você converte o milho em etanol lá no Mato Grosso. Então o que está acontecendo no Brasil hoje, começou a ter mais etanol de milho, que é parecido, é o mesmo produto no final do dia. Tem uma pegada de carbono um pouco pior do que etanol de cana, mas também é muito bom. Então, Você fala pegada de carbono, por quê? porque você olha a quantidade de CO2 quando a planta é o ciclo total da vida. Você pega, então você faz o etanol, quando a planta está crescendo ali, no caso, ela está absorvendo o CO2 da atmosfera. Aí você produz a etanol, ela vai para o carro ela, na queima, volta o CO2, mas no ciclo ela recupera. O problema do fóssil é que você extrai o petróleo lá, ele só vai para a atmosfera e não retorna. Então, quando você faz a comparação do ciclo completo, cana é mais eficiente, ela tem uma pegada... Você gasta combustível fóssil no processo, é isso? E você tem, por exemplo, no meu trator lá no campo, tem que usar diesel. Entendi. Qual que é o próximo passo do etanol? Né? No final do processo do etanol, você tem a fermentação. Quem já viu fazer cerveja, você tem a fermentação. Você pega lá E na fermentação, você tem esse CO2 saindo para a atmosfera. Só que é um CO2 super concentrado. O que a gente está olhando na nossa empresa? É capturar aquele CO2. Aham. Aí você pode fazer um produto com aquele CO2. Você pode fazer extintor de incêndio. Você pode, por exemplo, colocar no refrigerante. Você pode usar para fazer plantação mais eficiente também. Você pode até fazer um combustível sintético. E aí você começa a ter o etanol carbono negativo. A nossa discussão com a Fórmula 1, por exemplo, hoje a gente já fornece para a Ferrari o etanol de segunda geração. Eu vou falar o número aqui, mas se estiver errado, não sei se é 10 ou 15% do combustível da Ferrari na Fórmula 1 hoje é o nosso etanol brasileiro de segunda geração. Uau. O que a gente quer levar para a Fórmula 1? O etanol carbono negativo. Mas se você conseguir fazer um etanol carbono negativo, você vai ter uma corrida de Fórmula 1 que você correu e você reduziu emissões no planeta. O grande problema é o transporte daí.
Isso, aí você tem que fazer. Tem que fazer o SAF. É mais importante fazer o SAF com a sustentabilidade da Fórmula 1 do que botar no tanque dos carros. Mas é possível hoje, assim, fazer um produto carbono negativo. O problema é o custo. Mas já dá para fazer. Aí você teria um produto que está rodando, você roda, e você reduz. E aí tá rodando, né? Tá na pergunta da Júlia, tá rodando e tá gerando crédito de carbono. Você tem como o ciclo dele é negativo, toda vez que você produz ele, você está tirando o carbono da atmosfera. E aí evitando a emissão de tanto... Não só evitar, porque um ponto que, quando você faz o que os cientistas falam, você precisa reduzir as emissões para parar o aquecimento global. Agora, o mais legal do que reduzir a emissão é você começar a retirar carbono da atmosfera. Igual tem o Direct Carbon Capture. Tem uma máquina Isso. que pega carbono. A dificuldade dessa máquina de pegar carbono é que ele está muito disperso. Ele não é eficiente. Você já tem uma máquina orgânica que faz isso. Isso. Então, no nosso caso lá, na usina de cana-de-açúcar, o carbono já está lá tudo concentrado. Aí só para você tampar ali e pegar aquele carbono. E isso está mais próximo de acontecer com a cana. Isso, com a cana. A cana é mais eficiente, ela captura mais... E aí você tem a última... Aí qual que é? Aí o pessoal me pergunta, o pessoal me chama de moça, né? Qual que é a última etapa? Que é aí que é a junção... Porque um debate que é muito legal de ter é o carro elétrico e o carro a combustão. O Lucas, que está lá na Fórmula E, né, tem toda essa discussão. O que é melhor? Né? E para mim é indiscutível que o motor elétrico é mais eficiente que o motor a combustão. Isso é. A dificuldade do carro elétrico é a bateria. Que eu estava falando. A discussão toda é o que fazer com a bateria depois. Também o peso da bateria. Claro, mas é o peso. É o Você não peso. consegue fazer o avião, não consegue... Então, para mim, o que é o carro perfeito? É um carro que tem a bateria, o etanol, e o motor elétrico. Aí fala, pô, existe carro? Existe. A Nissan, por exemplo, tem um carro que ele chama de... de célula... hidrogênio. É o carro... Aí o que você faz? Você pega o etanol, ele tem na fórmula química dele muito hidrogênio. Então, você conseguir extrair o hidrogênio do etanol, o hidrogênio, você faz eletricidade. Isso chama reformador. Reformador é um motor que tira do etanol o hidrogênio. Então, qual que é o carro do futuro? É o carro que você vai abastecer com etanol, mais um motor elétrico. E você vai ter, em vez de um motor, você vai ter um reformador dentro. Ele não vai ter combustão, não vai queimar o etanol. Não vai queimar o etanol. Ele vai retirar. Qual que é a dificuldade desse motor? Esse reformador. O reformador, ele tem que operar... Eu vou falar umas bobagens aqui, então não repliquem isso. A altíssimas temperaturas, 500 graus Celsius. Então, você vai de manhã, vai ligar o carro. Tem que esperar. Que até chegar 500. Até chegar. Não dá ainda. Mas Esse é o tal do hidrogênio verde ou não? Aí você tem um hidrogênio que vem a partir do etanol. O que a gente está testando na cidade universitária aqui em São Paulo? Porque o hidrogênio... Por que o hidrogênio, a discussão de descarbonização, o hidrogênio tem um papel importante? Porque o hidrogênio ele substitui a bateria. O hidrogênio ele é muito denso em energia. Qual que é o problema do hidrogênio? O hidrogênio é uma bomba. Então, para você armazenar hidrogênio, você está a menos 250 graus Celsius. Imagina que é menos 250 graus Celsius. É caríssimo para transportar. Então, o hidrogênio é muito bom como armazenador de energia, mas ele é muito ruim para ser transportado. Então, qual que foi a nossa lógica? Foi, vamos transportar o hidrogênio ligado com carbono. Dentro do etanol. Então, o etanol, ele transporta hidrogênio. Você vai transformar o hidrogênio o etanol em hidrogênio lá na ponta. Talvez dentro do carro. E aí, qual que é o problema? Um motor que opera a 500 graus Celsius, ele tem que ter peças de cerâmica. Você imagina um carro com peça de cerâmica na rua de São Paulo, entra um buracado, quebra. Então a gente falou, vamos fazer um negócio diferente, vamos fazer um reformador estacionário. Então a gente lá na cidade universitária, na USP, a gente está fazendo um container que vai transformar etanol em hidrogênio. E aí o ônibus vai abastecer com hidrogênio. Aí você vai ter um motor elétrico com um tanque pequenininho de 10 litros de hidrogênio, que equivale a 600, 700 quilos de bateria. Esse ou equivale a um tancão de diesel do ônibus normal. Então aí você vai ter um ônibus rodando na USP, elétrico movido a hidrogênio a partir do etanol. Olha que interessante. Então, para mim, o futuro lá na frente... você vai ter o carro híbrido como um carro de transição energética. Os países que não tiverem etanol vai ter que ser carro elétrico. Noruega, Finlândia, tal. O Brasil, eu acho que o carro híbrido a etanol é o melhor carro que tem hoje, que ele vai agregar um motor elétrico,
Um carro com um pequeno motor a combustão, mais eficiente com etanol. E lá na frente, a gente vai ter carros 100% elétricos, com hidrogênio vindo do etanol. Mas o hidrogênio pode vir de qualquer fonte, certo? Você pode fazer hidrólise da água, Você pode. qualquer tipo de... Eu acho que o grande problema do mundo, no final das contas, é esse excesso de energia que o Brasil tem. A gente tem todas as frentes, igual você falou agora no começo, né? A gente tem desde o fotovoltaico, o eólico, hidroelétrica e orgânica, e de biomassa. Você não falou ainda do biometano, mas eu ia perguntar, não é mais fácil fazer o ônibus da USP de biometano? Também, essa é outra saída. A dificuldade do biometano é que a densidade energética do gás não é tão grande. Então, quando você pega, quem já viu esses táxis que rodam, Para a mesma pressão, aí você tem que ter... igual hidrogênio. mas você tem que ter muita pressão. Por isso que essa é a dificuldade, de transportar. Mas o biometano também é uma realidade hoje. Aí, a dificuldade do biometano é que você precisa ter rede essa rede aqui em São Paulo, a gente tem uma boa rede da Comgás, chegando até lá um campo para transportar o E biometano. o biometano é um byproduct da... Ele é igual, assim, é interessante essa conversa. Se eu falar muita bobagem aqui, eu vou falar muito, vocês me cortam aqui, mas a cada litro de etanol, você tem 12 litros de vinhaça. Tá. Então, quem já ouviu falar na vinhaça, é um subproduto da produção de etanol. E lembra que eu falei... Cheiro forte, característico. Então, Passando no... lembra que eu falei lá atrás? O engenheiro, quando desenhou o processo não é super eficiente, então sobra matéria orgânica na vinhaça. O que você faz com a vinhaça hoje? Você volta para o campo e irriga a lavoura. Adubo. Isso. O que a gente acabou desenvolvendo? A gente desenvolveu uma lagoa, que você joga essa vinhaça nessa lagoa e você coloca bactéria nessa lagoa. Aí ele come a matéria orgânica que sobrou na vinhaça e transforma a matéria orgânica em biogás. Aí você põe vou simplificar, uma bexiga em volta da lagoa, ela infla, você captura todo o gás, que é o biometano. Aí você transforma o biogás em biometano e você injeta na rede. E aí você substitui o gás natural, o gás de cozinha, o GLP. No nosso caso, a gente quer usar o biometano lá em Piracicaba, em Barra Bonita, em Ribeirão, para substituir o diesel do caminhão, o diesel do trator. Aí você vai fazer um produto mais sustentável ainda. Então você tem uma série de... Mas o legal do biometano, que nem o etanol de segunda geração, que ele vem de um resíduo e você não precisa de um pé de cana a mais para produzir mais energia renovável. Entendeu? Então, aí, assim, o coração do negócio está na cana-de-açúcar, no Brasil, no sol, na água. Então a gente tem tudo. Tem algum jeito de fazer a cana-de-açúcar é uma C4, né? É uma gramínea. É uma gramínea C4, tipo capim-elefante. Isso. Dá para, com tecnologia, ganhar eficiência ainda mais na cana? Então, essa é Ou ela já está num limite teórico? Não, você pega quando você pega se você fizer milho, é legal comparar com milho. O milho, o milho é muito maior no mundo, tem muito mais pesquisa e desenvolvimento do milho. Os Estados Unidos é um grande produtor de milho. Então, o milho, quando você pega o potencial do milho, se você pegar um milho em laboratório e botar a quantidade certa de sol, tocar música para ele com violino, dar plantinha, ele vai ter uma produtividade, ele está muito perto da produtividade máxima. A cana-de-açúcar está muito longe. Então, hoje, a gente faz no campo 80, 90 toneladas por hectare. A gente já sabe que dá para fazer 250 no laboratório. Então, tem muito espaço. Porque o pessoal fala, moça, vem a cana geneticamente modificada. Eu falei, não precisa. Isso que eu ia perguntar, será geneticamente... Porque a gente não precisa. Ou é adubo, É um pouco mais... A gente chama de manejo. O nome manejo é você Cuidar com carinho. cuidar com carinho. Então, a cana tem muito potencial de crescimento ainda com as variedades que a gente já tem hoje. Obviamente que tem estudo de... Então, a gente ainda tem muito para tirar da cana ao longo dos anos. Porque, lembra que eu falei, a cana sempre foi cana de açúcar. Hoje, a gente tem a cana olhando para a energia. Então, mudou a cabeça do próprio agrônomo, do fabricante do equipamento. A gente não tem ainda. A nossa indústria, ela sempre foi, durante um século, pensava no açúcar. Agora a gente está pensando na energia. Então, antigamente, ninguém valorizava o bagaço. Hoje, para mim, o bagaço é ouro. Sim. Porque o bagaço eu consigo fazer etanol de segunda geração. A vinhaça era um problema. Hoje, para mim, a vinhaça é uma solução. Então, a gente está no começo. Sim. Eu fui visitar hoje a minha indústria lá. De um ano para o outro,
melhorou muito a produtividade. Então, imagina daqui a 10 anos. Nossa, assim, pensando, né, essa informação e até conectando com o que você disse anteriormente, quando a gente fala sobre um cenário emergencial, né, as prioridades mudam. Pensando ainda na quantidade, na capacidade de melhoria e de aumento de produtividade que isso tem, existe alguma forma da gente medir o quanto isso para a população seria melhor? Porque, por exemplo, a gente falar de um ônibus que vai consumir menos combustível, então naturalmente ele vai ter um gasto menor, automaticamente, isso é claro, a gente pensa do ponto de vista lógico, né? Isso vai diminuir o valor da passagem. E a gente fala de centavos, mas que no bolso da população, centavos significa muita coisa. Existe alguma forma da gente medir essa diferença, esse impacto? É difícil. Para mim, o maior problema é que a transição energética, ela é geralmente mais cara. Então é difícil. Até chegar lá, né? Até chegar lá. Então, por que é a importância do mercado de carbono? É uma forma de você encontrar mecanismos de compensação. E aí você conseguiria fazer com que países mais desenvolvidos, que poluem mais, consigam subsidiar aquele que está fazendo um trabalho melhor de poluir menos. Então, no nosso caso, qual que é a dificuldade? É você encontrar um mecanismo de compensação. Sim. A gente, como eu falei no começo, a gente é a solução do mundo. Para você conseguir não afetar a população de baixa renda, você precisa encontrar mecanismo de compensação para dar o subsídio. Mas que a transição energética é mais cara, infelizmente ela é. Sim. Então a gente vai ter que encontrar formas de financiar essa transição energética. A maneira que eu acho que é correta é que os países que hoje se beneficiam mais da poluição, que são os desenvolvidos, eles têm que pagar aqueles que se beneficiaram menos ao longo do tempo. Então, nesse caso, o mercado de carbono é a forma de encontrar essa compensação. Aí você vai estar, o Brasil hoje deveria receber, como a gente tem floresta em pé, a gente tem muito mais, pouca gente sabe, a gente tem muito mais mata protegida do que outros países do mundo. Eu tenho na minha empresa hoje, eu tenho mais floresta sob gestão protegida do que alguns países. Minha empresa. Eu sinto com o cara do outro lado, que país é? Eu tenho a minha empresa, você quer discutir comigo? Eu acho que a gente no Brasil, a gente tinha que ser, eu vou falar o termo mais agressivo, a gente está do lado certo da solução. A gente tem um monte de problema, aqui. A gente tem que acabar com o desmatamento, tem que parar com... Não estou falando que não tem problema, tem que fazer um monte de coisa, mas a gente está muito mais avançado. Então a gente deveria ser compensado por isso. A legislação ambiental brasileira, por exemplo, ela não permite que o fazendeiro utilize 100% da sua área. Tem um termo que chama reserva legal. O termo reserva legal, você estiver aqui em São Paulo, você só pode usar 80% da sua área, você tem que proteger 20% mais a APP, que é a área de preservação permanente, que é aquela mata ciliar perto do rio. Então, eu, na minha empresa, eu tenho 27% da área que eu tenho de produção, eu não posso produzir. Eu tenho que proteger. Agora, o meu competidor lá dos Estados Unidos, eu uso 100% da área dele. E eu não ganho um centavo a mais por música. Você falou que não ia usar o termo tão agressivo, mas eu vou me dar o direito de falar. Né? O pessoal de fora fica apontando o dedo para o Brasil, né? Só que não olha para o próprio país. Né? O que você está dizendo, o que a gente preserva, o que a gente dá exemplo aqui, como é que é o Código Florestal brasileiro? Empresas como a Raizen, e lá fora quase não tem mais mata nativa, quase não tem mais floresta preservada. Então, não foi nem tão agressivo. Eu achei que ia ser bem mais agressivo. Isso é óbvio. Agora, queria dar uma pergunta não tão filosófica, mas você passou por isso numa ótima provocação da Ana Ju aqui, quando ela falou, para que pensar em SAF, né? Para que pensar em métodos mais sustentáveis? E aí a gente estava conversando antes de entrar no podcast, cara, parece que se não for pela dor, o negócio não anda. E o que eu quero dizer com a dor? Se não tiver algum benefício financeiro para quem for mais sustentável, ou uma punição para quem for mais poluidor, não vai andar. Então, e para aquele que está assistindo e tem uma consciência de, cara, eu vou fazer isso pela próxima geração, eu vou fazer isso pelos meus filhos. Porque senão fica um sentimento, esse negócio de aquecimento global, infelizmente tem gente que às vezes pensa assim. Bastante. Esse negócio de aquecimento global e vai demorar para esquentar. E o mundo é feito de ciclos, já aconteceu com os dinossauros, agora a gente escuta esse tipo de papo, né? Então, para que a gente falar para quem está assistindo, olha, não é que não vai ter problema para os seus filhos, não, vai ter problema para essa geração de agora. Então, qual que é a sua opinião sobre isso, moça?
para quem está assistindo, ter a consciência de que o problema é grave, que não tem escapatória se você é a Noruega, se você é o Brasil, se você é os Estados Unidos, e que vai acontecer na nossa geração. Senão ele fica pensando, deixa, a vida é uma só, vou gastar tudo aqui, eu não vou ver esse problema. Eu acho que o que a gente está vivendo hoje já é uma boa... E eu estou vendo isso, eu participo muito de eventos, né, e no mundo inteiro, e eu vou muito vou dar um exemplo aqui, tem um evento nos Estados Unidos, são o maior evento de energia no mercado americano, acontece em Houston. Todo ano que eu vou lá, geralmente você vê a turma engravatada, eu chamo de engravatado, o pessoal mais antigo das oil companies lá, tinha muita negação da mudança climática no passado. Esse último ano que eu fui lá, ninguém nega. Acho que isso já passou. Mas eu acho que falta uma educação para mim. E aí quando você vai para a população mais carente, você precisa educar. Então esse tipo de conversa é super boa. Acho que o papel nosso aqui é educar. Eu dou exemplo da minha casa, eu tenho 2 filhas, né? E eu lembro, presidente de uma das maiores empresas renováveis do mundo, você vê como a gente se vende mal e fala mal e explica mal. A minha filha, eu já conto essa história que o pessoal já riu algumas vezes, a minha filha no primeiro dia de aula, ela tinha mudado para uma escola bilíngue. E ela foi no primeiro dia de aula, e aí ela foi se apresentar. Se apresenta. Ela foi se apresentar, o que você faz, tal? Meu nome é Bia, eu sou Beatriz, tal. Conta um pouco da sua... Minha mãe é juíza, que a minha esposa é juíza, que legal. E seu pai? Meu pai trabalha na Shell. Então, falava Raizen, né? Ninguém conhece Raizen, conhece Shell. Aí a amiguinha dela, inocente, fala, seu pai trabalha na Shell, então seu pai polui. Assim, ingênua. Aí minha filha chega em casa chorando, me liga, pai, 4 da tarde, é verdade que você polui? Eu sei, isso é um condutor de etanol, biometano e tal. E aí eu percebi que na minha casa, eu não sabia o que eu fazia direito. Eu voltei para casa, peguei um quadro lá, expliquei tudo para ela, que é a raiz e tal. Aí eu liguei na escola, falei, olha, infelizmente, poderia ter um espaço na sala de aula para poder falar o que é a raiz. E aí eu fui lá, uma apresentação, equipe de marketing, fiz uma super apresentação bacana, e fui lá mostrou que era a raiz. E minha filha falou, também isso aqui é meu pai. Mas para molecadinha de quantos anos? Na época eram 8 para 9 anos. Então, digo assim, você imagina eu na minha casa, né? Então essa educação, como eu falo, aquela gíria, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Espeto de pau, isso. A gente precisa também aproveitar os fóruns e educar as pessoas do tema. Porque a culpa é nossa, né? Quem tem informação, por isso que é muito legal o que estão fazendo aqui. É educar a população, falar, discutir o tema. Porque quanto mais gente estiver ciente do assunto, aí a conversa é mais fácil. Aí o pessoal conscientiza. É absurdo o consumidor hoje, com o etanol mais barato, não botar etanol no carro. É um absurdo. Não tem razão técnica para isso. Agora a discussão tem que ser técnica, tem que ser com fato, dados, evidências. Não dá para evidências. Qualquer informação ou lenda urbana que você escuta do amigo, ouviu num grupo de zap, e não ir checar, né? Discute, porque tem muita torcida nessa hora. Como você falou, tem muita polarização, né? Mas esse é um tema, eu volto para o original. Não tem solução se não for uma solução conjunta. Não vai ter. Infelizmente, eu falo isso, né? Eu sou otimista por natureza, mas eu acho que vai ter que piorar para melhorar. Uhum. Como foi o caso do Covid. O Covid teve uma hora que a situação foi tão alarmante que o pessoal liberou. Falou, olha, vacina sem teste. E o que a gente tinha que fazer? Vacinamos sem teste. Então, na mudança climática, e o desafio é enorme. Outro dia, um cara que conhece muito do setor de petróleo, ele fez uma conta para mim, ele falou, olha, a Raizen é uma das empresas mais renováveis do planeta, em termos de produção de renováveis. Ele fez uma conta para mim, esse cara pensava tudo em barril de petróleo, né? Ele é um cara de petróleo, então ele olhava uma garrafa de vinho, onde tem ele fez uma conta, ele fazia a conta comigo, não, Mussa, você produz tanto de biometano, de etanol de segunda geração, bioeletricidade, ele convertia tudo em barril de petróleo. Aí ele falou, se você pegar a Raizen daqui a 7 anos, a Raizen de 2030, que é uma Raizen que tem várias plantas novas e tal, e multiplica por 200 raízes. É 0,4% do consumo global de petróleo, é nada. Então, o tamanho do desafio que a gente tem, o petróleo é muito eficiente do ponto de vista energético. Ele está lá cozinhando
há 200 milhões de anos, a 3 mil metros de profundidade, é eficiente. É uma raiz em que está lá afundado há 200 milhões de anos. 200 milhões de anos de raiz. Então lá, é um produto eficiente. Por que o petróleo venceu? Porque ele conseguiu dar para o mundo energia abundante, barata, transportável, você consegue dentro do carro, dentro do caminhão, e o mundo evoluiu. Agora a gente tem que mudar isso. Qual que é a sua visão sobre energia nuclear? Eu acho que vai ser eu acho difícil, aí eu não sou um expert no assunto, tá? Mas do que eu já li, eu acho muito difícil a gente conseguir a transição energética sem energia nuclear. Qual o plano de energia? Quem que quer ter uma usina nuclear no seu... Então, é que nem presídio. É legal, vamos construir mais presídio, mas aonde? Lá longe. Não põe aqui do lado, entendeu? Então, a energia nuclear, ela é uma energia eficiente, do ponto de vista ambiental. O problema é que o risco dela, você ter uma usina nuclear, como teve lá em Fukushima, mas eu acho difícil a gente abrir mão da nuclear, não no caso do Brasil, que o Brasil tem outras fontes, mas para o mundo, na descarbonização, eu não sou o melhor cara para falar disso, mas o que eu já entendi, ela vai ser parte do modelo de transição também, infelizmente, né? Porque tem um risco associado. Mas, de novo, a gente precisa fazer algo, então a nuclear vai ter que vir o etanol de cana, etanol de milho, solar, eólico. Eu já estou pensando em como é que vai multiplicar essa raiz aí para ter mais raízes, né? Nessa luta contra o petróleo. Desculpa a ignorância, não sei até se você falou aqui, mas a gente tem planta da raiz em outros lugares do mundo? Não, hoje a gente só está no Brasil. Tem planos para... Então, ou não faz sentido? A gente ainda tem tanta coisa para fazer aqui, é tanto... a gente está construindo tanta coisa ao mesmo tempo hoje, é demais. A gente precisaria encontrar, o que eu acho que no nosso papel vai ser na exportação da tecnologia. Então hoje a gente está discutindo com os Estados Unidos, tem produtores de cana-de-açúcar no mundo para, olha, está aqui a tecnologia para você produzir mais no mesmo hectare. Né? Que já usa cana ou qualquer... Cana. Hoje a gente provou... Raiz tem milho? Não, hoje não, só tem cana. Tá. Eu até queria, olhando para trás, hoje eu queria tentar no milho, mas hoje a gente está com cana-de-açúcar e a nossa tecnologia é para cana-de-açúcar. Quais países poderia... Austrália? Olha, os Estados Unidos tem produção de cana lá na Flórida, na Louisiana, você tem Austrália, você tem a Índia, um grande produtor de cana-de-açúcar, você tem a Tailândia, África do Sul, são lugares que tem... A África, quando você olha as similaridades da África com o Brasil no ponto de vista climático, é muita similaridade. Só que na África tem um problema que o Brasil, a gente tem clima bom, só que a gente tem mão de obra boa. O Brasil tem gente boa. Então a África ainda falta mão de obra. Além de tudo, você tem que ter, eles não têm dinheiro, mas tem uma fronteira que dá para explorar para expansão, é a África. Mas ainda está longe, né? Então o problema é muito hoje. O que dá para fazer hoje? A gente tem que correr e acelerar o que tem de hoje da transição energética. Por isso que o etanol... Por que o etanol é bom? Você vai usar o mesmo... Por exemplo, você tem um caminhão, um navio que transporta diesel, dá para transportar etanol. Um tubo que transporta gasolina, dá para botar etanol. Você não tem que fazer grandes investimentos. Né? Então, para mim, a transição energética, o etanol é um papel importante. E o hidrogênio... Moça, assim, eu acho que pensando isso, né, em relação à mão de obra, em relação até esse gesto que você fez com a sua filha na escola dela, a gente sempre cai na necessidade da educação, da informação. Eu estava lendo um pouco sobre a fundação da Raizen, que você também preside, e eu queria entender, assim, é claro que o impacto social que isso tem na vida do desenvolvimento do ser humano é gigantesco, assim, como é que isso funciona dentro da Raizen, se é uma mão de obra que vocês aproveitam, e qual que é o impacto direto que você vê na vida dos indivíduos que fazem parte da fundação? Isso fica até arrepiado quando você fala, porque a gente tem uma presença, a gente tem 46 mil funcionários, muito presente em diversas regiões do Brasil. Então é difícil você escolher algum tema, como é que se ajuda, né? Não precisa doar dinheiro. Então a Fundação Raizen, ela escolheu educação como tema. Não uma educação, a gente tem lá em Barra Bonita, a gente tem uma educação de base, uma creche e tudo mais, mas uma educação já do pessoal, uma complementação da educação do setor público. Né? Então essa foi a forma que a gente encontrou de ajudar e de impactar o maior número de pessoas possível. Né? Obviamente que a gente tenta fazer sempre no entorno da onde a gente está presente, para privilegiar
onde está impactando mais. Então a gente gera emprego, gera impacto também naquela região, então a gente quer ajudar todo mundo daquele entorno. Para mim, acho que educação, uma vez eu tinha o Maílson da Nóbrega, que é um ex-ministro da Economia, quando perguntam para ele, ele já foi muitos anos do Conselho da COSAN, o que um país precisa para ser desenvolvido, né? E ele falava 3 coisas. Ele falou, olha, tem 3 coisas que um país precisa. Quando você compara, porque tem países em desenvolvimento e países em desenvolvido. Ele fala, tem 3 coisas que um país precisa. Primeira, que me até impressionou, é imprensa livre. Sim. Né? E o Brasil tem... Da acessibilidade à informação, né? Então, esse aqui, check, o Brasil tem. Qual que é o segundo ponto? Por instituições fortes e independentes. Ok. Então, você precisa ter uma instituição que é o Supremo, o Judiciário separado do Legislativo, do Executivo. No Brasil tem instituições fortes e independentes. Né? E qual que é o terceiro ponto? É educação. E isso o Brasil está atrás. Sim. Então, para mim, educação é a base e é muito difícil. Quando você olha nos últimos 60 anos, quantos países saíram de desenvolvimento para desenvolvidos? Mas foi só o Japão e agora a Coreia do Sul. É muito difícil. Singapura, pode... Mas é um país pequeno. Uma cidade. Quase uma cidade. Cidade-estado. Mas são pouquíssimos. E educação é fundamental. Então a gente escolheu na Fundação Raizen patrocinar a educação. Mas é uma gota no oceano, mas cada um fizer a sua parte. Esse, para mim, é o tema mais importante. Só que ele não é de curto prazo. É uma coisa que dá resultado. Mas, então, por isso que pra gente é onde... Mas tem um pareamento com a transição energética, né? Porque... se no final você tem que ter uma população mais educada, aí você não vai ter o cara, vai tomar a decisão correta de botar etanol. Você vai tomar... Aí você vai... É um conjunto de coisas, né? E a pessoa... Acho que a gente também... É quase que uma situação emergencial, porque é o mínimo, né? Não existe o acesso ao mínimo para uma grande parte. Então, ao mínimo da informação, ao mínimo de uma vida digna, enfim. Então, falar, né, da educação é justamente isso. Isso, eu tava, quando você fala de transição energética, vai falar para o cara na Índia, que tem uma fábrica a carvão, que precisa produzir alimento. É muito difícil. A discussão de transição energética é muito complexa quando você pega países que não têm base. Você vai para países muito pobres. Não tem o mínimo. Não tem o mínimo. Então, você vai falar para aquele cara, você precisa parar de usar carvão para usar o produto renovável. Ele não tem um básico, ele não está preocupado com o clima, ele está preocupado em comer. Sim. Então, é um tema... o B20 é um privilégio estar com o chair lá do B20. Para quem não sabe, o B20 é um grupo que se forma para ajudar o G20 a fazer as recomendações do que os países... Os G20 são os 20 maiores países do mundo, sentam para discutir os temas mais relevantes. São 7 temas. Tem lá desde trabalho, diversidade. Um dos temas é transição energética e mudança climática. Eu tive o privilégio de liderar o B20, que vai levar para o G20 as recomendações. O meu grupo, eu tive a oportunidade de escolher, eu fui lá, fui o CEO da State Grid, a maior empresa de eletricidade da China. Participa aqui. Um cara da Arábia Saudita, um cara dos Estados Unidos, um cara da França. Então, o nosso time, né, eu chamei de time, era voluntário, porque a gente não ganha nada para fazer isso, era o que nós vamos recomendar para os países discutindo o G20. Aí você vê a necessidade diferente. O cara da China é completamente diferente do cara da Europa, porque ele tem um tema... E aí o pau comia solto na nossa reunião. E era difícil você encontrar... como você... Common ground ali. Você tem que encontrar. E é difícil. Você tem que entender o outro lado também. Sim. Não dá para você botar uma posição e não conhecer a vida do outro. E é super difícil. Então a gente foi lá e chegamos em 3 recomendações para tentar atender. A primeira recomendação nossa é: você precisa aumentar renováveis, não tem jeito. Então, assim, se tem um senso comum, como é que você faz o que a gente chama de transição energética justa, né? Sabe onde eu tive mais discussão no meu grupo? Era discussões de eu não acredito na International Energy, o número dele está errado. Quem fez esse número foi europeu, eu não confio. E era super complicado. Então, eu tive que desenvolver uma habilidade que era, vamos fazer com base, então, o pessoal da China, vocês têm algum dado melhor para me oferecer? Se não tiver dado melhor, vai ser esse aqui. E aí vinha, mas é super rica a conversa. Sim.
O legal é que todo mundo lá estava E quais eram as três? Você Então, falou a segunda, que é muito importante, a primeira é aumentar a produção de renováveis. Não adianta, nuclear estava dentro desse pacote. tá dentro, Porque mas, França, né? mas tem que ter renováveis, tem que aumentar a produção, não vai lá. O segundo é eficiência. Então, quando você fala de eficiência energética, a gente ainda tem muito desperdício de energia, muito desperdício de energia. Então, quando eu falo da minha usina de cana-de-açúcar, ela é ineficiente. Se eu eletrificar minha usina, eu vou reduzir o consumo de energia. Eficiência energética precisa ter políticas públicas para aumentar a eficiência energética, né? E o terceiro, que a gente chama, tem um termo em inglês, chama Nature-Based Solutions, Sim. que é soluções baseadas na natureza. O que é isso? Como é que você fala para um país que tem lá, suponha que você é dono de uma fazenda e você tem a opção de desmatar aquela fazenda para produzir alguma coisa. Se ninguém pagar pela floresta em pé, não tem sentido econômico. Então, o Nature-Based Solutions, que é como é que você cria um incentivo para as pessoas protegerem o que já existe. E o crédito de carbono estava dentro. É o mercado de carbono. Tem um outro time, um outro grupo, dos 7 que eu falei do B20, que é o de finanças. Aí a Luciana, que é a líder do B20, de finanças, falou: Múcia, vamos pegar crédito de carbono? Então eu me juntei com o time dela, porque para esse mercado funcionar, o crédito de carbono é importante. E uma plataforma central global que gere créditos auditáveis e confiáveis. Lucas, falar é legal, fazer é super difícil. Eu imagino. Porque quando foi criado o mercado de crédito de carbono, aí você tem que ter credibilidade. Quem certifica? De repente começou a aparecer. Teve uma discussão... Quem está tentando fazer um mercado global agora é a Bloomberg. Então, por exemplo, teve uma discussão... Aí você começou a falar de mercado de óleo usado de restaurante. Então, na Europa, começou a ter muita demanda por óleo de restaurante. De repente, começou a brotar óleo usado de restaurante. Os caras abriam óleo virgem e jogavam fora. Não. Quer dizer, é ridículo. Aí tem uma Então, no negócio de mercado de carbono, a maior dificuldade é credibilidade. É a história da cobra na Índia. O governo inglês teve uma epidemia de cobras. Depois, não leva em consideração se é no país certo, mas tinha uma epidemia de cobras. Então, o governo falou: olha, a gente vai pagar quem trouxer mais cobras pra gente. E os caras começaram a fazer, criar cobra. Né? Então, Então, você precisa ter e não é simples. Quando você fala dos mercados de crédito de carbono, como é que se certifica? Tem uma discussão enorme hoje no mundo que chama de data de corte. Fala, tá bom, não pode ter mais desmatamento. Mas qual que é a data de corte? Se você pegar a Europa há 5.000 anos atrás, era tudo floresta. A Europa desmatou. Se você pegar a data de corte 5.000 anos atrás, a Europa agora vai ter que reflorestar. Ah, não, vamos pegar a data de corte de 2008. Mas por que 2008? Por que não os 5.000? Então tem uma discussão até de data de corte. Claro. Então, você pegar aqui na Faria Lima, em São Paulo, em algum momento do mundo era... Mas isso é muito similar à questão do marco temporal. Né? Marco temporal. O marco que todo mundo está escutando, o marco temporal por causa das terras indígenas. Isso. Quando é que vai considerar? Quando é que vai considerar o marco temporal para onde era a floresta e onde não é? E o pior é que no mundo, a discussão, aí entra a geopolítica. Então, o que acontece? O mundo também, ele tem medo de fazer o mercado de carbono. Então, o mercado de carbono, todas as fábricas vão ser no Brasil. E se tiver uma guerra? Sim. Então, o que o americano começou a fazer, o americano criou uma política, o termo em inglês, até hoje ninguém me explicou por quê, chama Inflation Reduction Act. O Ato de redução da inflação. Que ele criou um programa de quase $1 trilhão, não faz isso, $1 trilhão para incentivar a produção de energia renovável nos Estados Unidos. Mas você tem que produzir lá. Então, hoje, o nosso etanol sai do Brasil, e põe lá, leva até Santos, põe no navio, vai até os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos vira SAF, que a gente falou aqui, e é levado para a Europa. Põe o etanol pronto, do mesmo jeito que abastece no carro, entra no navio. Ele vai no navio, um tanque no navio, vai até os Estados Unidos, lá agrega valor. Por quê? Porque tinha um incentivo para colocar uma planta de SAF nos Estados Unidos. É o melhor lugar? Quanto custa uma planta de SAF aqui no Brasil? É tão variável. Mas assim, o mínimo 300, viável. $300 milhões, a $400 milhões, uma planta de SAF, você vai no Brasil. Mas o problema é que você incentiva
com esse tipo de... O Inflation Reduction Act está incentivando a produção local americana. Que bem para o emprego nos Estados Unidos. Mas será que o melhor uso para mudança climática era fazer aqui ou fazer aqui no Brasil? Então ele queria distorções. A geopolítica, isso eu vejo lá no meu capítulo 20, é difícil também ser... Não é um mundo só, né? Sim. São vários países que têm que se preocupar com segurança energética, segurança alimentar. Já que a gente falou do P20, a gente foi em alguns temas grandes pelo mundo, mas aterrissar na dificuldade que a gente tem no Brasil, já que a gente vai ter COP, né? Pará, floresta amazônica, era outro assunto que a gente falava. Em plena floresta amazônica, tem muita cidade que é tocada por geradora diesel. Ainda tem. Como é que isso entra nas discussões? Como é que a gente vai corrigir? Porque não pode construir a de transmissão, que vai passar em terra indígena e por aí vai. Né? O transporte do diesel é mais fácil. Então como é que a gente aceita no meio da floresta amazônica muita cidade, muita comunidade, muito lugar que é tocado a geradora diesel? Olha, vê como é que vai ser na COP. Vai precisar de gerador lá, vão fazer biodiesel, gerador a etanol, eu sei que tem muitos desafios por causa da alta rotação, então, eu gosto, assim, eu volto para o mercado de carbono como uma solução mais inteligente, porque eu vou fazer uma crítica, por exemplo, ao nosso programa de etanol no Brasil. Quando você obriga todos os estados brasileiros a terem a mesma mistura na gasolina de etanol, eu não sei se essa é a forma mais inteligente de atacar. Eu vou chegar no diesel lá da Eslovênia. Então hoje no Acre, você tem que fazer a mistura de 27% de etanol na gasolina. Então hoje o etanol tem que sair de São Paulo e botar no navio, vai emitindo poluição. Vai até cabotagem, vai até a Foz lá no Amazonas, entra numa barcaça, vai até Acre para ser misturado na gasolina. Será que não era mais fácil a gente permitir em São Paulo misturar 35%? E no Acre ser 100% gasolina? E a média global seria igual. Ser igual. Então, para mim, essas compensações, elas tornam o mercado mais inteligente. Você evita... Então, quando você fala de SAF, por exemplo, eu acho errado você obrigar que o avião da Air France tenha que abastecer com SAF no aeroporto de Paris. Vem com combustível normal e volta 100% de SAF. Essa, para mim, só que você teria que permitir que a Air France compensasse um país como aí que o mercado... Daí o lobby lá não deixa mandar o dinheiro até para quem está vendo o nosso papo aqui. Todos os estados são obrigados a misturar o mesmo tanto de álcool na gasolina. Essa é uma questão que é difícil fiscalizar e tudo mais, mas no mercado utópico, que seria o perfeito, você poderia permitir as compensações. Perfeito. Se na comunidade ribeirinha lá é tão caro, custoso você levar o biodiesel para lá, deixa usar o diesel lá e compense em outro lugar que faça mais sentido. Então, isso deveria... Mas olha como é difícil num país só fazer isso, imagina no mundo. Mas essa, para mim, é a solução mais inteligente. Só que é difícil... Aí eu quando fui liderar o B20, a academia é uma coisa. Então, alguns homens têm que esquecer o que é o ótimo inimigo do bom. Então, se você também insistir naquela solução que é academicamente perfeita, aí você não consegue trazer todo mundo para o bar. Uhum. Então, o meu aprendizado lá no B20 é que a gente tem que ceder um pouco e tentar achar um meio termo. Senão a gente não vai conseguir No chegar. final das contas também, né, termina e começa no humano e na interação humana. E a diversidade é muito ampla, assim, até do ponto de vista antropológico, as culturas são muito diferentes. No nosso país mesmo, São Paulo é uma coisa, o Nordeste é outra coisa, o Sul é outra coisa. Então, assim, como que você... também não existe, não é certo e não é inteligente você uniformizar isso. A parte de ser praticamente impossível, né? Então, assim, como chegar num consenso que seja bom para todos, não vai ser excelente, não vai ser perfeito, mas pelo menos vai existir uma certa preservação do que é a cultura daquele país, de como são as relações, de como aquilo é desenvolvido. E eu imagino que, assim, sentar numa mesa diante de outros 19 líderes, né, deva ser muito educacional, assim. Isso acaba, eu acho que o que eu aprendi, eu morei fora na minha carreira, quando você entende mais a cultura do outro, você acaba sendo uma pessoa mais flexível. Eu acho que é isso que precisa.
E o fórum de discussão, o G20 é muito importante e a COP. E o Brasil está numa posição muito única, a gente está liderando o G20. Então, o que eu tive de privilégio? Quando você está na liderança, vou contar um pouco de história, né? Quando o G20, cada ano ele fica com a liderança de um país. Ano passado foi a Indonésia, o ano anterior foi a Índia. Então, lá no B20, que é o grupo privado que ajuda o G20, quando o país que é o país sede escolhe quem que é o chair, quem que é o líder daquele negócio. Então lá foi o líder da Índia que me ligou, falou, ouça, eu sou o líder aqui da transição energética, você não quer participar como co-chair? Legal. Aí eu participei, só que eu não tinha caneta. E você tem que dar continuidade. Aí quando foi a Indonésia, o cara da Indonésia me ligou de novo, você não quer participar? Eu falei, mas eu não estava com a caneta. Agora, eu como líder, quem escreve o documento, obviamente quem tinha, mas a gente está... Então o Brasil hoje é o líder do G20. Então a gente tem mais voz. E a gente tem a COP na sequência. Então a gente está... Olha que interessante. O Brasil hoje está liderando e na transição energética, a gente não só está o líder do G20 da COP, mas a gente é o líder de fato. Está na pole position e a transição energética. Então os outros países olham para a gente tem... A gente pode falar alto. Entendeu? Sim. A gente é exemplo. Então, uma oportunidade única para esse governo. Falou, olha, está aqui, é a hora da gente falar e colocar. Então, eu acho que é um privilégio, mas uma responsabilidade grande. Mas é uma conjunção de fatores muito interessante. A gente é o líder do G20, a próxima COP é no Brasil, e a gente está num momento onde a transição energética está ao centro das atenções. Por quê? Ninguém discute. São 14 meses seguidos de alta de temperatura, recorde, desastre. Então, assim, é uma hora que a gente deveria ser muito ouvido. E a hora que os outros países também temos que achar e vai ter que... Não vai ter solução perfeita. Quem do nosso governo está liderando? Você tem muita gente. É um grupo, muita gente boa. Assim, um tema... Talvez no meu caso ali... Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver... É gostoso, tá? Você está por uma causa maior. Entendeu? Então, eu falo, na nossa empresa lá, quando você tem um propósito maior, você engaja mais gente, você atrai mais gente. É gostoso. Você, imagina, eu poder ir em casa, falar minhas filhas, muito legal. Tem um brilho no olho, né? Hoje você está fazendo algo que realmente é importante, né? Então, é super gostoso trabalhar. Mas o que eu vejo, o meu aprendizado foi, eu entrei nesse negócio mais acadêmico e eu saio, isso aqui não é academia. O mundo real, você tem que, é quase como uma negociação. Sim. Você tem que saber ceder. Gestão de conflito, né? E não vai ficar perfeito, mas eu falo, ótimo e muito bom, a gente precisa de algo bom. Se a gente for brigar pelo ótimo, então, e a polarização não ajuda, porque nessa hora que polariza, aí é pior. Então você tem que saber... E esse bom vai ser, na sua opinião, esse bom vai ser o suficiente para a gente conseguir... Eu queria dar uma mensagem mais otimista, assim, eu acho, cara, o que eu participei dos últimos 2 B20s, e o que eu tentei mudar, e o líder do Brasil inteiro do B20 chama Dani Oshpi, um cara sensacional, e ele ajudou muito nisso. Quando a gente fez a recomendação lá na Indonésia, eu vou falar um número aqui, mas eram mais de 30 recomendações. Quem recomenda 30 coisas, não está recomendando nada, né? Então, o que a gente tentou fazer agora foram poucas recomendações. Então, todos os grupos do B20 teve como, olha, tem no máximo 3 recomendações para tentar, no mínimo, influenciar. E outra coisa que a gente fez esse ano, a gente soltou o nosso relatório com muita antecedência para dar tempo de fazer um termo que não pode ser pejorativo, que é lobby. E a gente sentar. Então eu vou estar agora em Nova York, na Semana do Clima, tem uma semana lá na ONU, que é uma discussão só de clima. Aí eu vou estar lá, e como líder do B20, eu vou estar numa peregrinação, quem que é o líder do G20 nos Estados Unidos, deixa eu sentar com ele, para tentar convencê-lo. Então a gente vai agora fazer lobby, né? Junto com o governo brasileiro, para tentar convencer as pessoas a fazer. Mas, visto nos últimos... a probabilidade é baixa. Você acha que o principal lobby é em crédito de carbono? Esse eu acho que é um dos mais difíceis, mas eu acho que é um game changer, é o que mudaria.
entidade supranacional que regularizasse. Isso. E eu acho que a gente tem que fazer é dar um pontapé no que a gente tem. Não vai ser perfeito, vai levar um monte de pedrada e tem que aperfeiçoar com o tempo, né? Então tem que criar isso. Mas da gente, o que é muito bacana no G20, no B20, é que você consegue ver que cada país tem coisa boa. Então, o que os outros países fizeram com eletricidade, o que a China fez com o carro elétrico é impressionante, né? O que a gente fez aqui com o etanol é impressionante. Então, esse fórum também ajuda a gente a colocar as melhores práticas de políticas públicas. A gente fez um programa no Brasil, chama RenovaBio, que é um programa muito bacana. Cada litro de gasolina que a gente vende no Brasil, a distribuidora é obrigada a comprar um crédito de carbono, que chama CBIO, que promove a produção de etanol. Putz, o Brasil funciona esse programa. Califórnia funciona. Aí você vai na mesa, aí você traz a discussão e um ensina para o outro o que está acontecendo. Né? Mas é que nem aconteceu no Covid, né? O que eu senti nesse B20, eu vi mais gente genuinamente preocupada e menos politicada. Legal. Porque eu acho que a água tá batendo, né? Em todo mundo. Então tá todo mundo, pô, agora temos que fazer alguma coisa, porque o negócio é muito. Agora, o papel ficou lindo. Vamos ver, quando chega na geopolítica, é difícil. E eu entendo também, não tô menosprezando, é muito difícil. Você tem guerra, fome, é difícil ser... Cada país tem uma prioridade, tem uma cultura. Um jeito de consumir diferente. Mas eu sou otimista, né? A gente tem que tentar, então vamos lá. Mas assim, a minha parte eu tô tentando fazer com o Lacímico lá. Então eu volto em casa, no jantar na minha casa, a gente fala muito, eu fico lá tudo, minhas filhas super orgulhosas. Acho que não teria nenhum líder melhor que você. Ah, não, tem um monte lá, é brincadeira, tem um monte de cara. Agora, você aprende também, né? Como ser humano, você aprende lá, você tá lá vendo, você entendeu a prioridade da África, você entende a prioridade dele lá. Toda vez... Eu lembro quando eu fui para a Índia, eu fui para Delhi, inclusive a minha esposa foi comigo, foi a nossa primeira viagem depois de ter filho, então foi uma viagem super romântica para fazer um documentário sobre a poluição na Delhi. E a gente foi nos lixões lá, que são montanhas de lixo, onde o pessoal mora em volta. Eu fui em um hospital pediátrico, na qual 8 de cada 10 crianças que nasceram em Delhi tem algum tipo de doença crônica pulmonar. Assim, era algo incrível. E uma das soluções, ou uma das discussões era, para você fazer a transição energética para melhorar a poluição do ar na cidade de Delhi, era dar gás natural para a pessoa poder cozinhar, ao invés de queimar lixo, usar o gás para fazer a comida. Que grande parte da poluição era a queima de resíduo sólido na rua. O pessoal queimava na rua. E o pessoal era isso mesmo. Quando você ia entrevistar, o pessoal estava preocupado que ele ia comer nas próximas 12 horas. Vai falar de transição energética, estava um pouco frio, então tinha aquelas casas com as crianças lá dentro, o pessoal queimando plástico, aquela poluição do ar. E precisava esquentar, precisava fazer a comida. Então, assim, quando você vai e realmente olha esses problemas mais perto, muda muito a perspectiva e o que é essa evolução da transição energética. Às vezes é de queimar resíduo sólido para queimar gás natural, às vezes é de parar de usar combustível fóssil e eletrificar a frota, ou usar nuclear. Mas cada prioridade é muito diferente mesmo, né? É algo... Mas você não pode julgar, esse que é o ponto, né? Entendendo a realidade daquele lugar, talvez a meta seja outra. A meta seja usar mais combustível fóssil lá e usar menos lixo. Isso vai trazer uma evolução enorme no programa. Então tem que tomar um cuidado para não... Mas o que você fez, Lucas, de ir lá ver, é o que muda. Porque é fácil a gente falar aqui do escritório, e ficar criticando, não. Quando você vai lá ver, a prioridade é outra. E mas não é simples. Eu também confesso que eu aprendi muito e não é um tema fácil de lidar. Agora, a tecnologia a gente tem, eu acho que vai custar mais caro. Então eu não acho que vai ser uma transição, a gente vai ter um problema de inflação, né? E a gente vai ter que lidar com isso e priorizar isso.
Agora, o que a gente tem que fazer é apoiar tecnologias, porque é com tecnologia que resolve. É tecnologia. A gente está falando do etanol de segunda geração que eu comentei aqui, a gente demorou quase desde 15 anos, né? O primeiro ano de produção da planta nossa lá em Piracicaba, a planta não conseguiu produzir etanol nem para botar na Kombi que levava o funcionário para o refeitório. Se a gente tivesse desistido ali, não estaria aqui. A gente teve que botar dinheiro, inovar, e aí consegue fazer. Então, uma coisa que é importante é tecnologia. A gente tem que botar sem tecnologia, a gente não vai além. E além de tecnologia, né? Para dar uma das minhas contribuições aqui, que como a experiência que eu tive na política, né? E você falou uma coisa boa. Está muito polarizado. Então, eu mesmo que sempre me considerei um político de centro-direita, estou falando agora sobre o clima. Estou falando que agora que a Terra está aquecendo. E tem gente que... Não, peraí, mas esse discurso aí não é da direita. Mas eu falo, gente, o mundo é redondo, a Terra está aquecendo e não tem lado. Não tem esquerda, não tem direita, não tem capitalista, não tem socialista. Todo mundo vai sofrer isso. Então, acho que da gente trazer esse tema, sabe, para a mídia, trazer esse tema. Quando o Lucas me ligou, ele falou, cara, vamos participar junto com alguns entrevistados sobre um tema para discutir aquecimento global, para trazer pragmatismo. Eu falei, na hora, porque isso tem que estar na boca de todo mundo. Então, Lucas, vou parabenizar você pela iniciativa aqui junto com o time, porque que essas palavras reverberem. E as pessoas usem essa conversa aqui com dados, com fatos, com argumento, para a gente trazer mais gente para a pauta. Então, o Fábio Barbosa, né, hoje presidente da Natura, fala uma frase, eu não sei literalmente se eu vou dizer igual ele fala, mas ele fala, ao invés de a gente só pensar também, né, isso está muito conectado com o objetivo de educação que você disse, moça, da gente pensar, vou deixar o mundo melhor para a próxima geração, mas vamos formar jovens melhores também para o mundo que vem. Então, isso faz parte da conscientização para a gente melhorar. Isso aí. Obrigado. Como estamos de tempo? Tem Nossa, vai dar direitinho, olha. consideração assim final que você gostaria de expor, de deixar alguma informação que você queria que as pessoas soubessem? Eu acho que para mim que é gostoso de participar dessas rodas de conversa é ter a oportunidade de falar do tema e debater. A gente não é dono da verdade nunca, mas eu vejo que toda vez que eu tenho chance de contar um pouco mais, eu acho que eu ajudo as pessoas a se interessarem pelo tema. E vão atrás de informação. Acho que esse mundo de hoje, que tem tanta desinformação, fake news lá, essa é uma questão que merece uma discussão mais aprofundada. Então, toma cuidado com o que vocês estão escutando, contra, a favor do carro elétrico. Eu acho que muito do extremismo não é bom. Então, se escutar alguma coisa que é muito extrema, toma cuidado e se informe. Mas é um tema apaixonante. Eu acho que quanto mais a gente puder estar em rodas como essa falando, vai ajudar a sociedade a crescer, formar mais opinião e a gente evoluir. Porque aquilo lá, é um problema que não vai embora sozinho, que vai necessitar de muito esforço de todo mundo. Mas eu acho que a gente tem uma boa, assim, não teve ninguém com quem eu conversei até hoje que não engaja e entra no tema e deixa de ser super radical e conversa. Então, tomara que a gente tenha conseguido atingir na conversa de hoje muita gente para se interessar e debater mais. Com certeza. E Mussa, a gente quer também saber de você, assim, até pensando num aspecto mais amplo. Se você tivesse que indicar um livro, um podcast, conteúdos que você gosta de consumir, que você sente que contribuem para que você tenha essa perspectiva de vida que você tem, quais seriam? Nossa, eu sempre falo de um livro que é difícil de ler, mas que chama A Revolução do Atlas, da Ayn Rand. Quem não tem o problema, ele é difícil, ele é uma ficção, mas ele fala muito um pouco do capitalismo, da forma. É um livro que me tocou, porque assim, um aprendizado que eu tive desse livro, não tem nada a ver com a transição energética, mas de formação, né? Você, quando consegue ter sucesso em algumas coisas, a tendência você com seus filhos é de dar tudo. Então,
Então você dá. E uma coisa que eu aprendi lendo esse livro, a melhor coisa que você pode dar para uma pessoa é a chance dela vencer. Se você dá tudo de mão beijada, você está tirando dela a oportunidade de fazer algo e ser. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na educação das pessoas, eu com as minhas filhas, por exemplo, de você dar a chance dela construir e vencer pelas próprias pernas. Porque é gostoso, né? E esse é um livro que fala muito disso, né? Por isso que ele fala muito do socialismo, tem muito de você dar a oportunidade para as pessoas e deixa elas vencerem. É gostoso, não dá tudo só de mão beijada. Isso serve para tudo. Se você dá tudo de mão beijada, você não consegue... Você tira da pessoa a oportunidade de fazer as coisas que dão prazer na vida, né? E isso, para mim, é uma mensagem muito legal, né? Então, você tem que dar as ferramentas e deixa o cara construir. Se fizer tudo para ele, então isso serve para a sua família, isso serve para um país, né? Então, dá as ferramentas. Então, as pessoas se complementam. Serve para o país, serve para a gente de governo. Eu podia concordar mais com esse livro. É um capital, mas vale a pena. Mas essa é uma forma da gente... Agora, tem que ajudar as pessoas, tem que dar educação, tem que... É o famoso dar o peixe, dar a vara, ensina a pescar, mas deixa a pessoa ir pescar sozinha depois para ter algum... Por isso que essa liberdade também de... Por isso que eu falo, muitas vezes você tem que ter no ambiente... Eu estou no setor privado, o setor privado ele vai para o lado certo. Tem que ter regulação? Tem. Sim. Mas você tem que deixar o setor privado caminhar. Boa. Ele vai tomar as decisões corretas. Isso tem muito a ver, quando você volta lá, meio que uma filosofia, uma forma de pensar. E quem lê o livro, é difícil você conseguir ter essa nuance no livro. Mas essa para mim é a mensagem que eu pego dele. É um pouco dessa forma de pensar que isso guia a minha vida, né? Você tem que ter regulação, não é anarquia total, mas você tem que ter liberdade para poder... Pelo menos rever essa regulação constantemente, né? Como o mundo evolui. Mas você precisa dar liberdade para os agentes, para as pessoas, para os indivíduos evoluírem. É isso que vai fazer, isso que a gente vai combater a mudança climática, melhorar a economia e assim por diante. Né? De novo, no livro é fácil falar. Mas se o pessoal precisar guardar 2 coisas, 3, o mundo está aquecendo, a gente precisa fazer algo juntos, né? Ler Revolução de Atlas e abastecer com etanol. Não posso falar no posto Shell porque pode ser um todo, mas de preferência no posto Shell. Brincadeira, pode ser o que acontece. Muito obrigada, Ricardo. Foi um prazer. Assim, acho que é unânime, né? Foi muito gostoso ter essa conversa, extremamente enriquecedora. Eu tenho certeza absoluta de que todo mundo que assistiu ou escutou vai ter aprendido muito. Eu aprendi, tenho certeza de que vocês também. Legal. Muito obrigada, acima de tudo, pela sua contribuição mesmo para o desenvolvimento da nossa sociedade, da nossa indústria, da nossa economia. Legal, prazer. Muito obrigado. E a discussão com o veículo elétrico fica para a próxima. E tem uma coisa, vai ser assim. Essa a gente só assiste. Tem várias opiniões, a gente fala assim no caso. Vamos nessa. Valeu. Obrigado, pessoal.